Olá, boa noite, pessoal. Vamos aguardando aí uns minutinhos para que mais pessoas possam estar com a gente. Vou aguardar um pouquinho, tá bom? Se alguém quiser escrevendo alguma coisa aqui no chat, fiquem à vontade. Logo me apresento e a gente começa. Bem, vou começando por aqui, as pessoas vão chegando e a gente vai integrando elas na conversa. Então, oficialmente, boa noite. O meu nome é Viviane, eu sou CEO da SEC, estou aqui há 2 anos integrando esse time, do qual tenho bastante orgulho de fazer parte. E a gente está muito feliz de ter esse momento agora, de ter vocês aqui com a gente. Agradeço o tempo também, nesse dia frio em boa parte do Brasil, né? E a nossa proposta hoje é fazer uma conversa. O que nos motivou a estar aqui foi o lançamento do nosso relatório de atividades de 2024, que foi muito especial para a gente, porque ele foi comemorativo, em função dos nossos 20 anos. Mas a gente também quer aproveitar esse momento para fazer um bate-papo, para mostrar para vocês um pouquinho de como a gente atua na prática. Vai ter uma proposta aqui de uma dinâmica que logo mais eu vou apresentar para vocês. Também para falar um pouco dos nossos sonhos, né? O relatório é muito do que a gente fez, mas a gente também quer aproveitar para falar um pouquinho dos nossos sonhos e também para falar sobre o nosso cenário financeiro, né? Como organização da sociedade civil que somos, nós contamos com o apoio de organizações, de pessoas para financiar o nosso trabalho. Então, a gente entende que é uma oportunidade muito valiosa para a gente dar transparência, contar um pouquinho como que essa relação aqui dentro da SEC e explicitar um pouco mais de tudo isso. Então, em linhas gerais, é isso. Eu queria, então, chamar agora a Juliana Fleury, que é presidente da SEC, e ela vai começar um pouquinho essa história e depois a gente segue aí apresentando outras propostas para vocês. Boa noite, Ju. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Eu vou convidar aqui também a Betânia para poder estar aqui conosco. Em B, vamos juntas aí nessa caminhada, né, gente? Vamos prosseguindo aqui. Bom, novamente, primeiramente, né, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Como a Vivi falou, celebrando o nosso relatório de 2024, que é muito especial, porque no ano que a SEC completou 20 anos de caminhada. E eu a acompanho desde 2006, né, Bê? Eu sou antiga aqui, né? E muita coisa mudou no Brasil e no mundo desde a fundação da ASEC. E nós, como organização da sociedade civil, como a Vivi colocou, trilhamos uma jornada árdua de mudanças, de melhorias contínuas e inovações para seguirmos servindo a sociedade da melhor forma possível e buscando cada vez mais beneficiar pessoas que, como qualquer um de nós, passou a ter demandas cada vez mais intensas no tema da saúde mental e do bem-estar, não é mesmo? Caminhamos nutrindo relações de confiança, buscando viabilizar através de parcerias, de articulações intersetoriais. Eu digo intersetorial significa o governo, o município, onde lá estão as escolas públicas e as empresas da iniciativa privada que de alguma forma estão, né, com seus programas de responsabilidade social e de alguma forma mais ampla beneficiar como prioridade cada indivíduo e os seus contextos, né? São 20 anos de muito trabalho, muitas vidas foram tocadas por uma experiência de aprendizado que a B vai contar um pouquinho, depois a Andréia, o Leandro, cada um de nós, de como a gente implementa, né? A gente atua implementando ações, né? Então, esses 20 anos, com todos esses parceiros, os mais diversos que passaram por nós, como o HSBC Solidariedade, que é um banco, companhias, né, de gasoduto, Brasil-Bolívia, e muitas pessoas também que passaram
por nossas vidas e que nós somos muito gratos. Durante muitos anos, nós tivemos, né, essa ação nacional, né, de atuação em diversos municípios e chegando na ponta em escolas e em comunidades que foram, né, por nós beneficiadas. Como vocês sabem, a SEC atua, não sei se sabem, no tema da promoção, né? E os nossos programas, eles compreendem o fomento de saúde, né? Todos os nossos programas trabalham para fortalecer os indivíduos, para que eles possam desenvolver habilidades socio e emocionais e habilidades de enfrentamento, para que a gente possa lidar de forma saudável com os desafios da vida. Né? São hábitos positivos que promovem essa saúde mental e o bem-estar, e a escola é o espaço muitas vezes o único onde as crianças, os adolescentes e os próprios educadores têm para vivenciar, né, este aprendizado. E tudo nós começou com o Amigos do Zip. O Amigos do Zip é um programa universal que veio para o Brasil com o CVV, né, o CVV Centro de Valorização da Vida, e o Amigos do Zip abriu alas para uma série de outros programas que foram sendo implementados, desenvolvidos dentro do próprio Brasil, né? E nós exportamos tecnologia educacional no tema socioemocional. Então, essa inovação de 2004, né, veio criando novos frutos com Amigos do Bação, Amigos do Zip em Casa, para a comunidade das famílias das crianças que faziam os programas Amigos do Zip, o passaporte, habilidades para a vida para um público de adolescentes. E aos poucos a gente foi enfrentando cada vez mais, né, essas demandas e desafios de membros da comunidade escolar como um todo, né, que de alguma forma foram identificando esse novo modo de agir, posturas facilitadoras que foram fazendo com que a convivência escolar tivesse menos violência e mais acolhimento. Durante a pandemia, nós tivemos muitos desafios. O que antes era só programas baseados em atividades presenciais, passamos para o virtual. E esses desafios, a B vai contar um pouquinho também como hoje a gente solucionou tudo isso, né? E aos poucos, junto com a pandemia, vieram os desafios que o Unicef nos trouxe das juventudes, e aí veio a geração Zelo, veio a comunidade que vocês vão conhecer com o Leandro, né? E ao longo desse período a gente teve parceiros especiais, como o RD Saúde com a revista Sorria, a Figelis, que hoje é o Instituto Infinis, e alguns parceiros internacionais que acreditaram no nosso potencial e contribuíram para as nossas ações estruturantes. Então, hoje nós temos um leque de programas e baseados todos em implementações, né, junto da comunidade escolar, mas também não só exclusivamente a comunidade escolar, e vamos, né, comentar com vocês também sobre essas diferentes frentes, a comunidade alumni e jovem que eu já mencionei. Desde janeiro eu sigo como presidente, Viviane Granato é hoje a CEO, e isso muito me orgulha a gente ter uma equipe que hoje, dentro também de um modelo, de um paradigma TIL, que é organizações que trabalham com base na autogestão, eu atuo cada vez mais no advocacy, porque, afinal de contas, promover saúde mental tem que ser um investimento de longo prazo, para que a gente colha mais saúde e menos sofrimento, e a gente possa tornar a nossa vida cada vez mais plena. A Betânia vai contar um pouquinho para vocês de como são feitas as nossas implementações. B, falei muito, né? Agora é sua vez, vamos lá. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, para essa noite aqui com a gente. Então, como a Ju comentou, né, me chamo Betânia, eu trabalho na SEC já há 13 anos e eu sou completamente apaixonada pelo trabalho que a gente realiza por uma razão muito especial, né? Nesses 13 anos de atuação, eu pude vivenciar, pude ver muitas histórias de transformação ao longo do nosso trabalho. Então, isso é algo que me encanta todos os dias quando trabalho na SEC. É muito gostoso, né, Ju, a gente poder estar falando aqui do nosso relatório de 20 anos de atividade. É com muita emoção que eu estou aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre isso, poder falar de como é que a gente faz isso na prática acontecer
E assim, lembrando a nossa linha do tempo, né? Quando a gente começou lá em 2004, a gente até brinca, né, entre nós aqui da equipe, quando a gente chegou no Brasil era tudo mato, né? Quando a gente falava de saúde mental, a gente teve que ir desbravando, né, esse terreno e limpando, semeando, para hoje poder estar colhendo um pouco desses resultados. Então, quando a gente começou lá em 2004, as nossas formações, né, eram 100% presenciais, né, com cargas horárias mais extensas, mas olhando para a nossa trajetória, é muito bacana ver o quanto que a gente foi crescendo, quanto que a gente foi se adaptando, a gente foi entendendo as novas demandas que foram surgindo, né, a partir dos desafios cada vez mais modernos, e a gente também foi se adequando. E com essa adequação, né, a gente já tinha vontade de entrar no ambiente online, né, oferecer formações online também, mas a gente estava sempre prorrogando, né, porque é mais um desafio, mas aí chega a pandemia e dá aquele empurrãozinho que a gente precisava, né, para se ambientar no online, poder oferecer as formações, e a gente foi então se adequando. Então a gente foi se adequando para o modelo online durante a pandemia, com conteúdos EAD também, plataformas, e depois, quando acaba a pandemia, a gente começa então a atuar no modelo híbrido de formações, né, que tem se apresentado hoje como um modelo bastante interessante, onde a gente oferece uma parte das formações presenciais, onde a gente está lá, né, junto com as pessoas, o olho no olho, estabelecendo um vínculo, né, que ajuda muito no desenvolvimento dessas habilidades também, no engajamento das pessoas com a causa. A gente também continua com os conteúdos, né, EAD, de apoio, e também formações online, mentorias online, para estar acompanhando os grupos aí 100% do tempo. Mas como é que a gente faz tudo isso na prática, né? Na prática, assim, os nossos programas e soluções, eles são baseados no conceito chamado conceito de coping, que na prática, na vida real, é o quê? É aquilo que a gente faz para lidar com os nossos desafios da vida, como que a gente enfrenta os desafios, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes de uma maneira até inconsciente, para se sentir melhor quando a gente tem sentimentos desagradáveis. Então, a prática dos nossos programas, né, vai desenvolvendo a habilidade do sentir, pensar e agir, que é fazer esse movimento de uma forma racional, sair daquele movimento sempre impulsivo, né? De a gente ter algum sentimento desagradável quando está passando por algum desafio, ter alguma ação sem pensar, sem escolher, e depois a gente parar para pensar, puxa, eu não devia ter feito dessa forma. Então, todos os nossos programas e soluções, eles têm essa prática de colocar em atividades ali de uma forma muito leve, de uma forma humana, possível para todos os ambientes, essa prática, então, do sentir, pensar e agir, para que a gente vá desenvolvendo a habilidade, então, de tornar esse movimento mais racional, mais consciente, né? Sabendo que a gente pode fazer escolhas para lidar com os nossos desafios, mas que a gente pode fazer essas escolhas de uma forma racionalizada, pensada e avaliando sempre as consequências das nossas ações. Então, na prática, quando a gente tem algum sentimento desagradável e a gente faz algo para se sentir melhor, que pode ser várias coisas, né? Pode ser tomar um cafezinho, pode ser praticar uma atividade física, pode ser brincar com o cachorro, pode ser assistir uma televisão, ouvir uma música, mas que a gente possa pensar sempre nas consequências dessas nossas escolhas. Se aquilo que eu estou fazendo para me sentir melhor, a gente tem até algumas perguntas que ajudam a gente a pensar, né? Se aquilo que eu estou fazendo para me sentir melhor ajuda a me sentir melhor, então esse movimento de autoconhecimento, né? Eu parar para pensar o que faz bem para mim. Se isso que eu estou fazendo me prejudica, então eu já começo a avaliar as consequências dessa minha ação para mim mesma. E se prejudica alguma outra pessoa. Então eu posso fazer qualquer coisa para me sentir melhor quando eu tenho algum sentimento desagradável, mas que não me prejudique e não prejudique ninguém e que ajude a gente a se sentir melhor. Né? Esse movimento é praticado sempre nas aulas dos programas, nas atividades de roda de conversa, onde a gente pode praticar já com diversos públicos ao longo desses 20 anos. Eu vou até usar uma colinha aqui, gente, porque eu não quero esquecer de ninguém. Né? A gente pode desenvolver já com grupos de jovens, né? Crianças, jovens, adolescentes, de escolas públicas do Brasil inteiro, de escolas particulares, que mais? Com grupos de jovens de altas habilidades, né, com comunidades, né, de Paraisópolis, em São Paulo, Rio de Janeiro, comunidades ribeirinhas, lá no Pará. A gente já teve em contextos mais desafiadores, como em Porto Alegre, depois passou pela enchente, né, outros cenários também, onde o pessoal estava passando por processos muito difíceis. Comunidades quilombolas também na Bahia, escola técnica, grupos religiosos, grupo de reabilitação, né, de substâncias químicas, jovens em medida socioeducativa e muito mais. E toda essa experiência que a gente teve ao longo desses 20 anos trouxe para a gente que, assim, os sentimentos, eles são universais, né? Independente do contexto que a pessoa esteja, da situação financeira, de raça, de credo, de localização onde a pessoa mora, todos têm sentimentos, todos passam por desafios, e os desafios são inevitáveis. A gente ter sentimentos, né, eles são inevitáveis, mas que a gente pode fazer algo para ter mais qualidade de vida, né? A gente pode se cuidar quando a gente tem sentimentos desagradáveis, fazendo esse movimento
de pensar naquilo que a gente pode fazer para se sentir melhor. E aí sempre lembrando de aquelas perguntinhas que ajudam a gente, né, a avaliar se isso que eu estou fazendo ajuda a me sentir melhor, se me prejudica ou se prejudica outra pessoa. Então, essa pergunta feita repetidamente, né, para a gente mesmo, é o que vai ajudando a gente a desenvolver cada vez mais habilidades. E quando a gente oferece as aulas do programa ou as rodas de conversa, quando a gente está em grupo e começa a pensar desse jeito coletivamente, né, se eu tenho as minhas estratégias para lidar com os meus sentimentos desagradáveis, né, eu ouço os meus colegas ali da roda de conversa ou das aulas dos programas compartilhando as suas estratégias também, eu vou ampliando as minhas opções. Então, eu quando chego numa roda de conversa, por exemplo, né, e gosto de falar que para me sentir melhor quando tenho algum sentimento desagradável, quando passo por algum desafio, eu gosto de meditar. Aí vem outro colega e fala que gosta de assistir televisão, outro colega gosta de ouvir música. Eu vou percebendo que existem muitas possibilidades, que a gente pode ter muitas estratégias para se sentir melhor. E aí, quando a gente começa a pensar, né, em estratégias, a gente sabe que tem estratégias que são boas para a gente usar no nosso dia a dia, que não nos prejudicam, mas que tem estratégias prejudicar. Né? Então, quando a gente fala em drogadição, automutilação, violência, bullying, também são estratégias para lidar com desafios, com sentimentos desagradáveis, mas que podem trazer prejuízos, tanto para mim quanto para outras pessoas. E a gente começa a refinar as nossas escolhas, né? Porque se essas estratégias me prejudicam ou prejudicam alguém, elas não são boas, mas que existem outras que a gente pode estar utilizando, que aí podem ser boas para a gente, né? E essa avaliação vem sempre a partir daquelas perguntas que eu já fiz aqui, né? Que a gente pode ir praticando, para que a gente possa fazer melhores escolhas aí no nosso dia a dia. Então, por isso que eu digo que eu sou apaixonado por isso que a gente faz, porque a gente pode promover saúde mental de uma forma simples, possível para diversos públicos, em diversos contextos, em várias faixas etárias. Então, a gente tem programas, né, como a Ju falou, Amigos do ZIP, para crianças pequenininhas, de 6 a 7 anos. Então, a gente tem programas para adolescentes, para jovens, né? A gente também pode oferecer programas, soluções para adultos. Então, porque o sentimento a gente tem, né, desde que a gente nasce até nosso último suspiro de vida. Os sentimentos a gente não escolhe o que a gente vai sentir, mas como a gente pode lidar com eles no nosso dia a dia é o que pode fazer a diferença para a gente, né? Ter mais qualidade de vida. Então, um pouquinho de como é que a gente faz isso na prática. Maravilha, B. E é isso. Na realidade, além dos programas, a ASEC desenvolveu nesses 20 anos essas metodologias de capacitação, de formação, de criação de vínculo com as pessoas que participam, né? E aí, hoje em dia, a gente tem aqui presente pessoas que estiveram conosco há muitos anos atrás e que hoje fazem parte da comunidade de alumni, ex-alunos, né? Então, para falar dessas inovações, que na realidade a gente trabalha com a essência, nós, seres humanos, mas a inovação e estarmos sempre atualizados é algo que o mundo demanda da gente. Então, eu vou chamar aqui a Andréia. Obrigada, B, pela sua participação, e eu vou chamar a Andréia, que vai assumir aqui esse papel. Obrigada. Andréia, vai entrar. Ai, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Andréia. Eu faço parte da SEC já há 18 anos e estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da história, né, desses 20 anos aí. Nesse período eu já participei de diferentes frentes de ação na SEC, mas hoje eu estou à frente em especial do trabalho com a comunidade alumni, que a Juliana já mencionou, comunidade de ex-alunos, e também do projeto Escola Saudável e Acolhedora, que são duas iniciativas que a gente vai falar já já para vocês. Mas eu queria compartilhar hoje, em especial, sobre um processo que a gente propôs desde 2023, de revisão dos nossos conceitos e de sistematização, né, desse processo de formação, que a Ju também já mencionou, e que para a gente é um valor, né? Poder oferecer formações de qualidade e oferecer, em especial, um apoio, né, para os professores, para os educadores, com todo o cuidado para que eles possam desenvolver aí ao longo do projeto os programas, as soluções, né, o que a gente propõe com todo o cuidado. E então queria começar contando para vocês que a gente, na verdade, começou esse processo de revisão em 2023, né?
justamente numa perspectiva de melhoria contínua, de atualizações, e a gente tinha como intenção, nesse período, revisar a carga horária das formações que a gente vinha oferecendo. E esse processo a gente quis construir de uma forma coletiva, então compartilhamos com colaboradores, com apoiadores, com parceiros, com os nossos professores, coordenadores, gestores, muitos dos nossos participantes hoje, né, da comunidade Alumni, compartilhamos esse nosso desejo, né, de poder diminuir a carga horária, mas manter a qualidade, e levantamos junto com esse público o que seria fundamental nas nossas formações, né? E junto com isso, é um trabalho da Letícia Sato, que é uma colaboradora da SEC também, com estudos e revisão, né, dos conceitos que a Betânia apresentou aí super bem, né, que estão relacionados com as estratégias de COPE, com um trabalho, né, de um psicólogo americano, Richard Lazarus, e esse trabalho acabou, na verdade, nos levando não só a fazer uma redução da nossa carga horária, das formações, com um projeto piloto no ano passado, em 24, para fazer os devidos ajustes, mas também nos levou a elaborar um artigo de posicionamento, né, onde a gente justamente pôde sistematizar, né, não só como a gente utiliza esse nosso referencial teórico, mas também sistematizar o que hoje a gente chama o que a gente hoje chama de tríade ASEC, né? Que diz respeito justamente ao nosso fundamento conceitual metodológico, e que nós entendemos que está fundamentado em 3 princípios: em poder dar elementos de formação para os educadores, para que eles possam oferecer ambientes emocionalmente seguros, a partir de posturas facilitadoras do desenvolvimento, né, de habilidades, e o desenvolvimento propriamente das habilidades para a vida, né? Então, essa tríade, que a gente carinhosamente também apelidou de APA, né? Ambientes emocionalmente seguros, posturas e habilidades para a vida. Hoje a gente entende como o nosso fundamento para todas as ações na SEC. E como é que isso se dá na prática? Vou compartilhar aqui com vocês, então, um pouquinho do nosso relatório, para que a gente possa trazer elementos mais concretos, né, de como isso se dá na prática, justamente. A gente tem aqui alguns prints do nosso relatório, justamente, né? E eu queria só ilustrar para vocês, justamente, né? Como, por exemplo, as posturas facilitadoras, né? Elas acabam acontecendo na prática, né? A partir das formações. Então, a gente tem aqui o depoimento de uma professora falando, né, que as formações, além de terem desenvolvido mais a sensibilidade com a dor do outro, agora consigo ajudá-lo a encontrar soluções, respostas para os seus problemas, mas não mais com a ideia de eu resolver, e sim acolher, ouvir e orientar. E aqui um outro, né, depoimento: a consequência mais relevante foi entender que toda pessoa, principalmente as crianças, são capazes de desenvolver ferramentas para lidarem com seus sentimentos e conflitos recorrentes. Procuro não mais dar respostas, e sim questiono para dar autonomia para que os alunos percebam que são capazes de resolverem seus conflitos. Posturas como essa, que estão vinculadas à empatia, a uma escuta acolhedora, a uma comunicação empática, ao não julgamento, né? A possibilidade de dar autonomia para os alunos, são posturas que a gente chama de facilitadoras para o desenvolvimento socioemocional, e que se refletem daí nesses ambientes, né? Os ambientes emocionalmente seguros. E aí a gente tem depoimentos também aqui, como, por exemplo, a minha turma é de alunos em processo de alfabetização que precisam de um acolhimento e um trabalho árduo de autoestima. Só depois de fazer esse trabalho
é que consegui trabalhar os conteúdos escolares, né? Dando foco para esse ambiente, para o que as crianças necessitavam naquele momento, foi o que deu possibilidade para essa professora entrar propriamente nos conteúdos, né? E aí a gente tem outro aqui, né? Que eles falam, outro depoimento, né? Fico emocionada em falar dos avanços da minha turma, pois isso fez com que eles se aproximassem mais de mim, e isso foi super positivo. Então, as posturas sustentando um ambiente, né, em que a professora se torna uma referência, como já é normalmente, né, mas uma referência também desse ponto de vista emocional, né, de suporte, e que dá a possibilidade, né, o ambiente emocionalmente seguro, para que as crianças se expressem efetivamente, possam reconhecer, né, em si e no outro suas potências, sem julgamento. E a gente tem daí, a partir disso, né, o desenvolvimento de habilidades para a vida, que incluem daí, como a Ju e a Betânia já mencionaram, habilidades emocionais, né, desde reconhecimento das suas emoções, estratégias para regular essas emoções, como habilidades sociais, né, a possibilidade de você estabelecer novas relações, de você estabelecer relações saudáveis e mantê-las, e a habilidade de enfrentamento, que a Betânia, né, já mencionou aí, de a gente poder ter um repertório de estratégias para saber lidar com as dificuldades, inclusive avaliando, né, quando as estratégias são adequadas ou não, a partir de cada contexto, né? Então, para a gente ilustrar aqui rapidinho, o projeto auxiliou muito em minha vida profissional, de modo que hoje o olhar para um aluno é mais profundo, né? E aí ela traz as perguntas que a Betânia já apresentou, né? Que ela sempre retoma, né? Prejudica o outro, me prejudica, que são habilidades justamente que são perguntas justamente que ajudam, né, a criança a avaliar se são estratégias pertinentes ou não, né? E aí a gente tem aqui outro depoimento: o recreio ficou muito melhor, as brigas diminuíram, os alunos em formação passaram a se entender melhor. O bullying diminuiu consideravelmente entre essas crianças. Que é outra habilidade, na verdade, é outra consequência que tem a ver com várias habilidades, né? Porque o fato de não ter o bullying diz respeito justamente às crianças encontrarem outras estratégias, tanto, né, quem ameaça, quanto as crianças que estão sofrendo eventualmente o bullying, para poder buscar ajuda, por exemplo, né? Então, esse trabalho, né, de sistematização da nossa tríade, a SEC, também serviu de fundamento para a gente poder fazer, né, como eu mencionei antes, um artigo de posicionamento, em que a gente tem aqui, né, uma ilustração, né, da tríade, e rapidamente, né, mencionando que promover saúde mental para nós passa justamente por propiciar esses ambientes, né, onde seja possível desenvolver habilidades de forma saudável, com os processos emocionais e com situações de vida, e também aprender a se relacionar de forma saudável. Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer o nosso artigo de posicionamento, ele está disponível na nossa página, né? Mas, para além disso, a gente construiu, a partir disso, a teoria da mudança da SEC, né? Que é uma sistematização justamente de tudo que a gente tem para oferecer, os recursos, como a gente vai oferecer e quais os resultados que a gente espera disso, né? E essa sistematização da teoria da mudança, ela nos dá a possibilidade também de estabelecer um monitoramento mais robusto, que sempre foi também uma preocupação da SEC, mas que a partir da teoria da mudança, a gente entende que também, né, ficou mais robusto no sentido da gente poder pensar não só resultados da SEC como um todo, mas também estar estabelecendo um monitoramento para cada um dos programas e soluções. E a gente também, né, um outro desdobramento foi a gente poder retomar um sonho antigo de sistematização de uma proposta mais integral, né, para ser oferecida para as escolas, que está alinhada, né, com a perspectiva da escola como um todo. É uma abordagem que tem sido trabalhada especialmente internacionalmente e que articula todos os nossos programas, nossas soluções,
e a gente tinha tido uma experiência, né, não sistematizada já, né, em Sorocaba, muitos anos atrás, mas esse ano a gente está tendo a oportunidade de oferecer um piloto, né, da Escola Saudável e Acolhedora, esse projeto, em Pederneiras, no interior de São Paulo, com o apoio da Abemauri, né, uma empresa local, e estamos muito felizes também aí com essa perspectiva. E seguimos, então, né, com esse nosso valor aí de melhoria contínua. E esperamos que vocês possam seguir também nos acompanhando aí, esses documentos, o artigo de posicionamento, enfim, outros que vocês possam conhecer, outros projetos e programas que vocês possam conhecer, estão disponíveis todos no nosso site. E agora eu queria passar, então, para o Leandro, que vai falar um pouquinho sobre a nossa frente comunidades, justamente, e também poder ilustrar um pouquinho mais aí sobre como que se dá na prática, né, o nosso trabalho de promoção de saúde mental. Leandro, está com você. Olá, pessoal, muito boa noite. Um prazer estar aqui hoje participando do lançamento do nosso relatório 2024. Eu sou o Leandro, sou colaborador da SEC, atuo na articulação de implementações em promoção de saúde mental para juventudes e, como o André falou anteriormente, vim falar um pouco sobre a frente comunidades da SEC. A SEC, né, como a gente falou também, tem três frentes: advocacy, educação e a comunidade a qual eu faço parte. E eu vim falar um pouco sobre as duas comunidades existentes hoje na SEC, a comunidade jovem e a comunidade alumni. Essas duas comunidades estão embarcadas na frente de comunidades, elas têm propósitos, elas têm, né, focos distintos, mas compartilham do mesmo propósito, que é o de cultivar e promover, né, proporcionar para os seus integrantes um ambiente emocionalmente seguro, acolhedor para trocas de experiências, de aprendizagens e também para propor para os seus integrantes uma construção colaborativa em promoção de saúde mental no Brasil. Bom, falando rapidamente mais um pouquinho, né, sobre cada uma dessas comunidades, a comunidade jovem a qual eu faço parte, ela nasceu em 2023, ela foi o resultado, na verdade, da experiência da SEC em outras iniciativas com juventudes no trabalho em promoção de saúde mental e justamente desse relacionamento proporcionado pela SEC, desse ambiente acolhedor, seguro, onde as pessoas podem trocar essas experiências sobre promoção de saúde mental, aprenderem mais, e com a juventude foi um trabalho, está sendo e foi, né, um trabalho super interessante, justamente por acolher essa demanda da juventude e saber um pouco mais, e também receber instrumentos para atuar com outros jovens em seus territórios, usando aí a educação entre pares, que também é um pilar nosso. A comunidade jovem de embaixadores, ela promove a promoção de saúde mental, ela atua com a promoção de saúde mental em diferentes ações, seja territoriais, com a metodologia do Caixa de Ferramentas, também citada aqui, ou em ações online, distribuição de materiais impressos também. E essas diferentes iniciativas em 2024, que foi um ano muito especial para nós, resultou no alcance no último ano em quase 30 mil jovens alcançados através dessas ações oferecidas pelos próprios jovens, né, com o apoio da equipe ESSEC, da metodologia, dos nossos fundamentos. Então, é um trabalho bem legal para conseguir expandir a promoção de saúde mental para o público jovem que tem sofrido no Brasil com a escassez de acesso sobre esse tema e também de conseguir contribuir para a formação de jovens líderes atuando na promoção de saúde mental e conseguindo desenvolver esse trabalho para mais pessoas pelo Brasil. Desculpa. A comunidade Alumni, que é uma outra comunidade também existente na SEC, ela também foi idealizada por volta de 2023, e como a Andrea disse, essa comunidade ela veio com o objetivo de reunir educadores e profissionais capacitados em programas e metodologias da SEC,
Então, esse ambiente, ele serve para reunir essas pessoas, manter o vínculo, trocar experiências sobre a situação e promoção de saúde mental e também ajudar esses profissionais a continuarem engajados e construindo colaborativamente em ações de promoção de saúde mental. Seja na comunidade jovem, na comunidade alumni, nos programas e nossas metodologias, a gente usa o coping, que é um dos fundamentos nossos, que é super importante para a promoção de saúde mental, para a identificação dos sentimentos, da gente encontrar melhores maneiras de lidar com essas emoções e sentimentos no nosso dia a dia. E aí eu gostaria de também aproveitar essa oportunidade para fazer uma pequena demonstração de como isso pode ser feito na prática, de como isso pode ajudar a gente. E eu preparei aqui nesse trabalho, né, nesse desenvolvimento de pessoal, de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades. Eu preparei aqui uma pergunta para a gente pensar um pouco aí, o público que está assistindo em casa na live, ou que vai assistir depois, o porquê ter um leque ampliado de estratégias para lidar com sentimentos é importante. Porque é importante ter diferentes maneiras de lidar com nossos sentimentos, porque é importante identificar essas emoções e sentimentos no nosso dia a dia, que benefício se traz para a nossa promoção de saúde mental, para a qualidade da nossa saúde mental. Então, a proposta, a partir dessa pergunta, é eu mostrar para vocês aqui algumas imagens de situações que podem ser encaradas no nosso cotidiano, seja vivida por nós ou testemunhadas por aí. E eu gostaria que cada pessoa que está assistindo pensasse qual emoção e sentimento é gerado em si a partir dessas imagens. Você pode fazer isso individualmente na sua casa, pode compartilhar também o sentimento e emoção no chat, se você se sentir à vontade, mas o importante agora nesse momento é pensar um pouquinho sobre isso. Então, vou mostrar as imagens, vou fazer uma breve descrição dessas imagens, dar alguns segundinhos para que vocês consigam se conectar com ela e a gente conversa um pouco mais logo após. Bom, a primeira imagem a gente tem aqui duas mulheres, uma observando, segurando cada mulher uma planta, né? Uma plantinha, só que a plantinha de uma está maior do que a outra, a primeira mulher está olhando de uma forma, invejando talvez a planta da colega. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem e pensassem um pouco em que emoção, que sentimento pode surgir em vocês a partir daí. Seguindo para a próxima, a gente tem uma pessoa aparentemente no ambiente de trabalho, com muitos estímulos. A gente tem telefone, computador, agenda, jornal. E ela está fazendo uma expressão facial de preocupação, talvez de sobrecarga. Que sentimentos isso pode gerar em vocês a partir dessa imagem? Na próxima imagem, a gente tem duas crianças aparentemente brigando e uma mulher, possivelmente a mãe, encarando essa situação de cabeça baixa, talvez preocupada. Que sentimentos pode gerar em vocês? Aqui a gente também tem uma pessoa em situação de rua, mexendo no lixo, possivelmente em busca de recursos. Que sentimento e emoção isso pode gerar? A gente tem uma próxima imagem de um casal onde o homem olha bisbilhota o telefone da companheira enquanto ela dorme. Que sentimento e emoção isso pode gerar? Bom, pessoal, sentimentos e emoções a gente não escolhe, Betânia falou muito bem sobre isso. E situações que a gente vive por aí, a gente também não sabe o que a gente vai viver quando a gente se relaciona, né? Somos seres relacionais, estamos se relacionando com pessoas, seja em casa, no trabalho, na sociedade, na faculdade. A gente nunca sabe o que vai acontecer e nem que sentimento pode surgir a partir daí, nem que emoção pode surgir a partir daí. Como bem a Betânia falou, nós não escolhemos sentimentos e emoções que podem surgir do que a gente vive, a gente também não consegue prever o que a gente vive, mas a maneira com que a gente lida com esses sentimentos e emoções pode sim ser uma escolha a partir do momento que a gente olha para isso, consegue identificar, desenvolver as habilidades que são oferecidas através dos nossos programas, metodologias, do trabalho da comunidade alumni, da comunidade jovem, e os benefícios e a importância da pergunta que eu fiz para vocês anteriormente são alguns desses que eu coloquei na tela. O autoconhecimento,
a tomada de decisão mais eficaz, relacionamento mais harmonioso com as pessoas ao nosso redor e o manejo de sentimentos e emoções desafiadores de forma não danosa para si ou para as outras pessoas. Isso é super importante no nosso país, principalmente considerando, né, como eu falei antes, a escassez do acesso à saúde mental e a promoção. O nosso trabalho vem justamente para conseguir fazer a diferença através da nossa prática, do nosso propósito. Esse trabalho, tanto na frente da comunidade quanto em outras frentes, ele é possível da comunidade especificamente, né, dos integrantes que fazem parte. Se alguém estiver assistindo aqui, um abraço, tanto da comunidade jovem quanto comunidade alumni, da equipe ESSEC envolvida na idealização e da manutenção desses dois espaços também, que são super importantes para a nossa instituição, e também dos nossos parceiros apoiadores, que possibilitam que esse trabalho exista e seja realizado e possa impactar também mais pessoas. Cito aqui a Born This Way Foundation, a Infinis e também a Zoom Cares. São super importantes e parceiros que nos ajudam a realizar esse trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa iniciativa, dessa frente que existe na SEC. E agora, em seguida, eu chamo o nosso colega Henrique para falar um pouquinho sobre administração financeira, administração de recursos e como esse panorama está para a gente atualmente. Com você, Henrique. Obrigado, Leandro. Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem por aí nessa noite fria. Eu sou o Henrique, trabalho aqui na SEC desde 2018 aí, então vai fazer 7 anos. E eu estou aqui para apresentar o cenário financeiro de 2024 e trazer uma breve perspectiva histórica também dessa realidade aqui da organização. Então, quando vocês abrirem o nosso relatório de atividades, vocês vão ver na área financeira que em 2024 nós tivemos um pouco mais de 2 milhões e 200 mil de receitas e 2 milhões e 400 mil de despesas. Então, fechamos o ano aí em déficit, em cerca de 211 mil. Lá no relatório vocês também conseguem ver em mais detalhes tanto a composição das receitas, quanto das despesas, por categorias. Dando um enfoque nas receitas, historicamente as receitas da SEC elas são de 3 tipos principais. Então, receitas por prestação de serviços, receitas com restrições e receitas sem restrições. As receitas por prestação de serviço, a gente tem um pouco mais de maleabilidade interna para a utilização e remanejamento delas. As receitas com restrições, geralmente temos contrapartidas para os parceiros bem definidas desde o início que a gente recebe essas receitas. E as receitas sem restrições são aquelas que toda organização sem fins lucrativos deseja, que são as doações livres, né? Inclusive tem um QR Code aqui embaixo que a gente adoraria que essas doações livres aumentassem durante essa live aqui. Fica a dica. Brincadeiras à parte. Então, fazendo uma retrospectiva histórica, né? Em 2020, o ano da pandemia, as nossas receitas elas eram compostas majoritariamente por prestações de serviço, que representavam cerca de 65%, com grande participação de prefeituras, cerca de 50% dessas receitas de prestação de serviço. Dessas receitas se seguiam as receitas com restrições, que daí é cerca de 31%. As doações sem restrições representavam menos de 1% dessas receitas. E no ano de 2020, nós fechamos com déficit. Em 2021, internamente, nós sentimos um pouco mais o impacto da pandemia. Então, a composição das receitas elas foram alteradas. 71% delas passaram a ser receitas com restrições. Então, nós tivemos mais doações carimbadas. 22% das receitas passaram a ser por prestação de serviço e 3% das receitas sem restrição. Em 2021, a gente também fechou em déficit. Gente, eu sei que são muitas percentuais, a gente ama muito, né, números, matemática, mas segura aí que está acabando. Em 2022, a gente manteve uma composição dos recursos próxima do ano anterior, né, de 2021, e a gente fechou o ano em superávit, o que permitiu o início da criação de um fundo de reserva para emergências. Daí, em 2023, essa composição foi um pouco alterada, sendo o ano que nós tivemos um maior equilíbrio entre essas fontes de recurso. 49% das receitas por prestação de serviço e 45% das receitas com restrição.
Vocês podem ver que eu não estou mencionando muito as receitas sem restrição, né? Fiquem com isso em mente. Também fechamos em superávit aí em 2023, aumentando assim o nosso fundo de reserva. Em 2024, nós tivemos maiores desafios de captação, e daí é uma queda significativa nas receitas totais. Acho que vale frisar que em 2024 nós não tivemos projetos com prefeituras, sendo que 2023 foi o nosso último ano com esses projetos que davam uma margem boa de contribuição e de sustentabilidade para a SEC. Como eu sinalizei no início da apresentação, nós fechamos esse ano de 2024 em déficit. E em 2025, né, o ano corrente, a partir desse segundo semestre, nós temos a perspectiva de começar a utilização daquele fundo de reservas de emergências que eu comentei com vocês, que nós criamos entre 2022 e 2023. Uma vez que o cenário de captação de recursos aqui interno continua bastante desafiador. Então, de modo geral, os resultados financeiros dos últimos anos da SEC, eles evidenciam os impactos do contexto externo na nossa realidade financeira, o esforço por diversificar as nossas fontes de recurso, justamente para dar maior sustentabilidade para a organização, e os desafios do nosso modelo de financiamento, que constantemente a gente está em reflexão de como alterar e testar novas formas de captar recurso, de modo que a gente não dependa de grandes fontes de financiamento, como um dia aconteceu já na nossa história, para quem acompanha a SEC há mais tempo, né? E daí, para uma compreensão mais ampla sobre a realidade financeira da SEC, eu sugiro a leitura dos relatórios de auditoria, também disponíveis no nosso site. Eles contêm as demonstrações financeiras e algumas notas explicativas também, que dá para entender bem melhor todos esses breves números aí que eu trouxe para vocês. Bom, agora eu passo de volta. Viu só? Não demorou muito tempo, né? Foi rapidinho. Passo de volta aí a palavra para Vivi, nossa CEO. Um abraço. Obrigada, Henrique. Pessoal, é muita coisa, né? A gente tentou aqui fazer um resumo, realmente um extrato do que a gente faz, da prestação de contas, que é um movimento de transparência muito importante para a gente, das nossas inovações, mas de fato eu sei que é muita coisa e eu queria então abrir esse momento justamente para fomentar mais uma vez que vocês deixem dúvidas, perguntas, comentários aqui no chat. Eu não sei como está a transmissão no Instagram nesse momento, parecia que estava com problema, então se vocês puderem deixar as perguntas no YouTube para a gente facilita. E enquanto eu vou dar esse momento para vocês botarem as dúvidas, os comentários, que eu já vou ler, eu queria só dar alguns recadinhos finais, já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria convidar vocês para conhecer mais o nosso trabalho e também apoiar o que a gente faz, acessando a página que está aqui na barra, né, que é tanto pelo QR Code leva para ela, quanto pelo link doi.asecbrasil.org.br. Lá tem um detalhamento bem bacana sobre o projeto Escola Saudável Acolhedora, que a Andrea mencionou muito bem, todo nesse nosso esforço de iniciar um projeto que vai beneficiar comunidades escolares de vários municípios brasileiros, que a gente está pilotando em Pederneiras. A gente precisa de apoio para esse piloto acontecer na sua plenitude, então realmente queria deixar esse convite para vocês acessarem depois a página. E também para seguir a gente nas redes sociais, na medida do possível a gente está sempre atualizando os nossos canais, fomentando discussões boas, então também vou deixar aqui no chat os links, né, dos perfis das nossas redes sociais, mas já deixo aí o convite para quem não segue. Vou ver aqui se temos dúvidas. Se alguém puder também me ajudar a colocar aqui, eu acho que estamos sem dúvidas. Então, acho que a gente explicou muito bem. Mas o canal está sempre aberto, seja pelas nossas redes sociais, pelo nosso site também, vocês conseguem entrar em contato com a gente. Eu queria agradecer enormemente o tempo de quem esteve aqui, doando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, e gostaria de deixar o convite para sempre virem conversar com a gente, que a gente vai adorar. Agradeço quem também comentou aqui no chat do YouTube, comunidade alumni presente, fiquei muito feliz de ver membros daquilo que a gente está mencionando aqui, né? É muito gratificante para a gente. Então, pessoal, boa noite, muito obrigada e até breve.